Já vimos que o mero fato do elétron estar girando em torno do núcleo transforma o elétron num pequeno ímã, por conta do campo magnético que este movimento produz. É um campo magnético típico de um campo magnético produzido por um momento de dipolo magnético. Ora, nós já vimos que esse momento de dipolo magnético é igual a carga dividido por 2m, e aqui vamos considerar uma partícula mais geral possível, né? μ é igual a Q sobre 2m vezes L. L é o momento angular. Consequentemente, se eu tenho elétrons ou um elétron com um momento angular, movimento de rotação, né, em torno do núcleo, isso é equivalente a um momento de dipolo dado por esta expressão aqui, momento de dipolo magnético. Mas nós sempre chamamos atenção para o spin. Sim, o spin tem propriedades típicas de momento angular. O momento de dipolo magnético associado ao spin do elétron, ele não é Q sobre 2m vezes L, mas ele é Q sobre m vezes S. S é o spin do elétron, S é o spin do próton, S é o spin do nêutron, por exemplo, porque também no caso do nêutron nós podemos sim, né? Essa é uma coisa bastante curiosa, né? Associar um momento de dipolo, apesar dele não ter carga. Você pode colocar aqui a carga, por exemplo, do próton, né? No caso, mas a gente vai explicar isso depois. O fato é que o momento de dipolo magnético associado ao spin é Q sobre m vezes S. O que é uma espécie de uma infelicidade, porque a gente esperaria, o que não é correto, né? Mas de qualquer maneira a gente esperaria que o momento de dipolo total, que é igual a B0, né, mais ou o orbital, né, mais o de spin, agora eu tenho que efetuar uma soma sobre os dois. Tá? Isso aqui é, portanto, Q sobre 2m vezes L mais 2 vezes S. É uma pena, porque o ideal mesmo seria L mais S, porque L mais S é o momento angular total. Momento angular total. Então, não é Q sobre 2m vezes J. Ele é igual a Q sobre 2m vezes, vamos lá, Q sobre 2m vezes J. Sim, porque L mais S é J, mais S. Mais S. Aqui, agora, nós temos uma coisa muito interessante. É que, a rigor, é sempre possível escrever um momento de dipolo magnético total como sendo igual a G. G é conhecido como o fator de Landé. Ele depende de se estamos falando do próton, do elétron, do nêutron, porque o nêutron também tem um fator de Landé. G sobre 2m vezes Q, né? Na realidade, esse aqui é aqui a carga. Então,
ou escrito de um outro jeito. Mi é igual a G, seria melhor assim, vezes Q sobre 2M, vezes J, vezes J. Então, é sempre possível escrever o momento de dipolo magnético em termos de J. Né? E a maneira mais simples, né, de ver isso, e isso está feito no texto, né, é escrever o S como tendo duas contribuições. Uma contribuição perpendicular, né, a J, né, e uma contribuição paralela a J. Então, S é composto por dois termos, né? Um termo que é perpendicular e um termo que é paralelo a J. Ora, esse termo que é paralelo a J, S paralelo a J, eu posso escrever como sendo J vezes J escalar S, a projeção, portanto, né? É a componente dividido por J ao quadrado, por J ao quadrado. Então, se fizermos isto, veja-se que a partir daqui eu posso escrever uma expressão para o momento de dipolo magnético, desprezando, porque eu posso mostrar que fazendo uma média sobre um período, esse termo aqui me leva a um resultado nulo. Então, eu posso escrever mi, utilizando esta expressão, como sendo igual a Q sobre 2M, e agora sim eu posso colocar J. Veja, tenho aqui pelo menos uma expressão para o fator G de Landé. Porque agora aqui eu tenho 1 mais J escalar S dividido por J ao quadrado. E agora eu tenho aqui uma boa explicação para o fator G de Landé. No texto, eu escrevo explicitamente este fator G, que depende do momento angular total, do momento angular orbital, né, e do spin. Mas o fato é que agora a gente vê uma boa explicação para o fator G. Essa explicação não é tão boa, porque quando a gente olha o fator G de Landé, ele nunca é um valor inteiro, sempre tem algumas casas decimais. O que, de novo, mostra que essas coisas são mais complicadas do que parece à primeira vista. De forma que, de agora em diante, a gente adota esta forma de escrever e deixando em aberto o valor do fator G de Landé.